Eu estou aqui, salve galera, eu estou aqui hoje para mim gravar um vídeo de Clash Royale de novo. Eu vou batalhar e eu vou tentar subir para não. Hoje vai ter 2 vídeos de Clash Royale, esse, e depois eu vou parar, batalhar mais, vou parar de gravar vídeo, batalhar mais um pouco e gravar outro vídeo pra mim postar, pra ver se eu consigo subir para nós. Ele tá vindo com a princesa dele nível 2, vou começar com uma Omega. Agora segura as flechas. O cara é nível 12, galera. Esse cara é gemado, olha aí, galera. Esse cara é gemado. Cavaleiro nível máximo. Vou até tirar um print. Esse cara é gemado. Nível 12. Barril de goblins nível 12. Esse eu acho que eu vou perder, galera. Tô em inferno nível 8. Gangue de goblins nível 12. Esse eu tô achando que eu vou perder. Olha o cavaleiro dele. Nível máximo. Cavaleiro dele. Minha flecha mata o barril dele, pelo menos. Olha isso, galera. Olha, como que eu vou matar essa princesa? Vai dar dano à princesa. E a princesa quase levou na torre. E ele chegou duplo já. Olha. Olha isso aí, galera. Hora de service. Zapzinho na Torre Inferno. E olha a princesa dele. Minha flecha mata. Morteiro, a partida está acabando. Ele tem foguetão desse lado. Tronco. Levou. Ele ganhou. Gente, essa não deu, foi mal. E eu vou jogar outra, deixa eu ver o deck dele. Logbait, ele tem tronco nível 2. Vou batalhar mais uma. Cara é nível 10 agora, vou começar com o morteiro. Morteiro, segurar o zap. Baby Dragon, mano. Ah, galera, não tem nada. Então vou jogar meu Mega Cavaleiro aí. Esse cara também tem princesa nível 2. E olha o dano que o Mega deu, ele jogou gigante, mas o Mega tava focado na torre. O jogo maior tava aí. Corredor aqui, ó. Corredor. Jogou o executor aí. E eu joguei a torre dele com a hora de salvos, galera. Olha o dano que eu tô dando. Jogo meu fantasma. Aí, galera. O fantasma fica invisível. Jogo meu morteiro aí. Morcego.
E eu estou ganhando, só eu segurar. O Meg em cima das princesas. Segura a flecha, vai ele ter uma hora. Joga o gigante agora. Joga o Aratarves. Mago. Mago nível 8. Fantasma aí. Corredor. Ele jogou um trono. Gang nível 10. Galera, a minha hora de serve dá para nível 11. Mas eu não upo porque eu não tenho dinheiro para upar. Ele jogou o executor para Suíça. Uma morteirinha aqui para atrair. E eu estou sem encher. A Suíça aí, ó. E a partida está acabando. Fantasma real, vai fantasma real. E 3, 2, 1. Ele levou minha torre, galera. Na hora que a partida estava acabando, ele levou minha torre. Então agora eu vou vir pra cima, vai. Corredor aí. Gigante. Flecha aí, galera. Fantasma real. Morteiro. Morteiro, vai na torre, morteiro. Morcegos. Corredor aí. Flecha e eu ganhei, gente. Essa eu ganhei. E agora eu vou batalhar mais uma. E depois, agora meio de 15, umas 3 horas, vai vir mais um vídeo. E eu vou batalhar bastante. Depois dessa aí eu vou parar de gravar, batalhar bastante. E depois que eu batalhar, aí eu vou trazer um vídeo. Quando falta pouco troféu pra mim subir, eu vou trazer um vídeo de eu subindo. Arena 11. Espera a bucha ficar na torre. Jogo minha hora também, meu fantasma real. Ele jogou o Baby Dragon dele. E eu mais olho dele, coordenador dele. Olha, tá nível 8 ele tem. Isso, matar. E agora, galera, eu vou jogar um morteiro. Joga o exército, ele tem mago elétrico, galera. A carta que eu quero. E tem P.E.K.K.A também. Mago elétrico e P.E.K.K.A. Eu vou ter que fazer isso, jogar o Mega em cima do mago elétrico. E agora a P.E.K.K.A ganhou do Mega. Não deixa a P.E.K.K.A bater, boa. P.E.K.K.A não bateu. E ele jogou a bruxa dele. E agora Deus ganhou e deu um hit, sabe? Ele vai jogar o exército de esqueleto dele. E eu jogo um zapzinho aí. Zap perfeito e deu bastante dano no corredor. Flecha pra matar. A gente, eu tô usando esse deck. Quem quiser copiar o deck, pode copiar. Né, Cavaleiro, Fantasma Real, Morteiro, Morcegos, Hora de Servos, Corredor, Zap, Flecha. E ele vai vir com a
peca dele. Espera o bebê dragão ficar 2 jogos. Vou brincar a peca dele na frente. Não, veio. Eu pego na frente, eu faço isto. Isso, e isto agora. Um zap aí. Agora tem que levar a torre dele. Isso. Eu errei as flechas. E corredor, vai que eu ganhei. Ele jogou um elétrico, mas eu ganhei. E agora, galera, esse foi o vídeo. E falou. Mais tarde, umas 3 horas, eu vou tentar subir troféu e depois eu vou trazer um vídeo de